Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. O amor em nós, Pedro Castelo. Veja que a luz outra vez brilhará, se você pretender e buscar. Deixe o amor brotar de você e envolver quem quer desistir. Tenha perdão no olhar, ouve no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção os que não sabem que tudo passa, transforma-se, renova-se sempre. Volte o olhar pro futuro e verá que é possível uma vida melhor. Plante o bem em qualquer situação. O amanhã ele torna você. Tenha o perdão no olhar, ouve no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção os que não sabem que tudo passa, transforma-se, renova-se sempre, transforma-se, renova-se sempre no amor. Boa noite, meus queridos irmãos. A página de hoje intitula-se Guardemos o Ensino, do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes
que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, não atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. São os alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinham promessas que não podem cumprir, não estimam ensinamentos, formulam imposições e, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmo. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar com todos vocês nessa noite de sexta-feira para mais um estudo da nossa doutrina espírita. Vamos agora fechar nossos olhos, vamos agradecer pelo dia que tivemos hoje, vamos agradecer por todo o bem que foi nos trazido e que nós pudemos emanar. E vamos agora pedir ao nosso Mestre Jesus, ao nosso irmão querido, que possa nos enviar bons espíritos, que possam estar presentes conosco nessa noite de sexta-feira, durante todo o estudo que será apresentado aqui. Que eles possam estar aqui, possam intuir nosso irmão que dará o estudo, nessa noite, que possa trazer muita paz durante todo esse período do estudo que estaremos aqui vibrando, boas energias, boas vibrações para todos nós, para os nossos irmãos espirituais que tanto precisam, para os nossos irmãos que estão passando alguma aflição, que possam durante todo esse estudo, que possamos emanar muitas energias e muito boas vibrações para que eles possam todos poderem receber e que a gente possa ter uma noite de muito boa de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Isaac Lima. Boa noite a quem estiver também de outras casas, quem estiver se aproximando da doutrina espírita. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, com esse desafio que a gente estudar e refletir juntos sobre os ensinamentos do Espiritismo e como eles repercutem no nosso cotidiano. No caso do estudo de hoje, que é o Carnaval na visão espírita, a gente entende que é um tema muito delicado, porque envolve uma série de concepções sociais, culturais e até mesmo religiosas, do incentivo ao carnaval. Como a gente vai olhar um pouquinho para a parte histórica, a gente vai tentar entender melhor qual é essa relação religião-carnaval, mas que a gente já acompanha que, em decorrência da pandemia no ano passado, a gente teve uma total, suspensão, dos desfiles, blocos, e naquele momento uma maior restrição a determinadas festividades.
E esse ano, né, essa relação com o carnaval ela se alterou um pouco, porque apesar do adiamento dos desfiles das escolas de samba e também do cancelamento dos blocos de rua, que, como pudemos ver, não estão sendo cumpridos totalmente à risca, né, tendo em vista as denúncias, né, envolvendo a realização de blocos ilegais, a gente sabe que as festas privadas elas não sofreram quaisquer tipos de restrição, né, isso falando de uma perspectiva epidemiológica da saúde, né, então a gente sabe que essa suspensão do carnaval ela é uma suspensão mais de mentirinha, naquilo que diz respeito, né, à potencialidade que as grandes aglomerações, sobretudo as grandes aglomerações em espaços fechados, possuem de disseminar o vírus, né? Então eu acho que, além, é claro, das questões espirituais que nós vamos estudar hoje aqui, né, vamos refletir juntos, a gente tem que também atentar, né, para as questões de saúde, né, para a nossa responsabilidade coletiva, né, com a questão do controle dessa pandemia, né, tendo em vista que estamos até fazendo esse estudo de maneira remota por conta disso, né, do momento epidemiológico que a gente ainda vive no nosso país, né, então assim a gente tem que atentar para isso. E por fim, né, corroborar com a campanha de vacinação, né? O Espiritismo, enquanto ciência, ele não renega os avanços científicos, muito pelo contrário. O Espiritismo tem de ser fundamental o avanço científico, a pesquisa, e entende que, né, como já diz, né, está lá, né, nas palavras do Cristo, Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens, né? Então a medicina, então a ciência, elas existem aí para nos ajudar, para nos auxiliar, obviamente contando com uma grande atuação da espiritualidade amiga, com boas inspirações para os cientistas, para os médicos, para as médicas, né? De forma que a gente consiga superar essa nossa atual condição, né? E já está mais do que comprovado, né, que essa superação da questão pandêmica e o retorno a uma certa normalidade depende sobremaneira, né, do avançar do processo de vacinação, né? Então, vamos lá, né, vamos garantir a vacinação para que a gente consiga o mais rápido possível, né, retornar à normalidade das nossas atividades naquilo, é claro, que for possível, além também, né, de um momento como esse, pedir todas as orações, toda a solidariedade pelo povo de Petrópolis, que tanto sofreu, né, e ainda está sofrendo com as consequências da chuva e com as consequências também, infelizmente, da falta, né, de planejamento urbano que ainda possuímos, né. Vamos lá. Para o carnaval, né, é fundamental a gente entender de uma maneira histórica, né, o que é o carnaval, né, o porquê de ele ser tão importante para a nossa cultura, né, é um momento muito aguardado, é um momento muito celebrado, né, um evento cultural que a gente até muitas vezes tem até uma dificuldade de lidar, de entender direito, né, e que não é só na nossa cultura, é claro, né. O carnaval ele assume uma certa preponderância, né, em termos culturais para todas as sociedades cristãs, né, ao longo do mundo, né, todas aquelas que reivindicam, né, em geral, seguir Jesus Cristo, né, elas têm uma íntima relação com o carnaval, né. Agora, historicamente, o carnaval ele era composto de um conjunto de celebrações de caráter pagão, e se consolidou, né, historicamente como uma homenagem a determinadas divindades, né? O paganismo era justamente esse culto a múltiplas divindades, né? Seja por meio, nessa homenagem às divindades, seja por meio de sacrifícios, como a imolação de determinadas pessoas, e também, né, por exemplo, a homenagem ao deus Baco, né, a fruição dos prazeres, né, da carne, né?
a fruição da questão dos excessos da carne, seja com a comida, seja com a bebida, seja com outras formas de entorpecentes e, obviamente, também seja com questões sexuais. Então, o carnaval, historicamente, ele é uma festividade, né, que envolve muito uma questão de uma certa religiosidade, né, mas uma religiosidade voltada para o usufruto, né, das questões materiais. Né? Não era uma religiosidade voltada para uma questão de uma conexão verdadeiramente espiritual. Muito pelo contrário, é uma religiosidade subordinada, né, à questão da fruição, né, dos excessos, dos desejos carnais. Né? E, historicamente, então, ele se consolidou como um tempo de total libertação das amarras sociais, de certas normas, padrões morais. O que isso quer dizer? Né? É aquele tempo em que as normas éticas de convívio, em que certas coisas eram toleradas, outras não, e tudo isso entrava em suspenso e as pessoas se viam realmente a um retorno, né, a uma condição totalmente assim, primitiva. Né? A reprodução de certos comportamentos quase que animalizados, no sentido de perder qualquer tipo de freio social. Né? E diante da relevância que o carnaval tinha enquanto uma festividade, né, e a gente recorda que naquela época, que nas épocas anteriores, que era uma relação sobretudo de servidão, né, as relações de trabalho eram relações de servidão, que você tinha castas, né, grupos, estamentos sociais extremamente ricos, poderosos, né, que eram em geral a nobreza, a aristocracia, e que viviam às custas do trabalho de uma maioria da população, né, que em condições servis, extremamente fragilizadas, né, em condições subhumanas, em geral, sem acesso a nada e tudo. Essas festividades eram momentos históricos das pessoas elas se, né, extravasarem, né, botarem para fora aquelas angústias, de repente até mesmo aquela raiva, aqueles ressentimentos, né, oriundos dessa situação de altíssima exploração. Né? Então, assim, o carnaval, né, essas festividades incorporadas lá do calendário greco-romano e depois apropriadas para as futuras épocas, sempre se constituiu enquanto um momento, né, de extravasar. Né? Um momento em que as pessoas deveriam extravasar, colocar para fora, né, tudo aquilo que sentiam e tudo. Né? Não tendo mais aquelas relações, não tendo mais o medo da punição, não tendo mais o medo do julgamento de outrem. Né? Então as pessoas ali naquele momento deveriam botar para fora tudo aquilo que estava sentindo, totalmente, como dizem os mais novos, totalmente sem freio. Né? Então a gente vê que, assim, culturalmente, as festividades relacionadas ao carnaval, elas servem, né? Elas são muito importantes para aquela população e que, vejam bem, né, como já disse, elas são oriundas de uma perspectiva pagã. Né, e que, à medida que as sociedades mudam e à medida que o projeto político, a forma de dominação social também vai se alterando, e a gente tem que destacar o papel da Igreja Católica nesse processo, né, o que se chega à conclusão? Né? Que para manter uma determinada situação de dominação, né, e da ordem social a partir dessa dominação sobre os servos, as servas, etc., né, mesmo trabalhadores e trabalhadoras livres, numa condição mais pobre, tudo, o que se fazia? Né? O que você tinha? Você tinha que fazer uma determinada composição. A Igreja Católica, para manter aquele determinado poder, aquele prestígio social, não poderia simplesmente falar, ó, acabou essa festa aqui, porque obviamente isso ia gerar uma revolta. Então você começa a fazer composições. A gente vê que historicamente muitas datas associadas ao cristianismo, elas são oriundas de festividades pagãs. O Natal, a Páscoa, né? E também a questão do Carnaval, né? Tanto que após o Carnaval, no calendário
católico a gente tem o quê? A quaresma, né? O período de purificação de toda aquela sujeira que ficou acumulada, né? Durante o que foi acumulado até aquele período, né? Então a gente observa, né, que justamente houve essa incorporação. E o que a Igreja Católica coloca? Olha, então nesse período aqui do Carnaval, na festividade da carne, né, vocês têm, né, vocês estão livres dos compromissos, das regras elaboradas pela Igreja, né? Vocês estão livres de determinados preceitos religiosos e podem curtir a vida, como vocês quiserem e tudo. Que era o momento que extravasar, em troca, né? E essas pessoas deveriam curtir essa liberdade em troca da obediência, né, no resto do ano, né? Então, e como a Igreja Católica ela foi um alicerce fundamental para o bem e para o mal, né, da sociedade ocidental, né, nos seus valores, na sua estrutura cultural, nas normas sociais, torna-se o quê? E o Carnaval ele é tão importante assim, né, para ela, enquanto esse instrumento, né, até mesmo de uma certa barganha, dessa luta política, né, é natural que o Carnaval se tornasse o quê? Uma festividade, um momento social extremamente importante na própria religiosidade cristã, naquilo que diz respeito, né, aos valores mundanos do cristianismo. Vejam bem, em nenhum momento se diz que Jesus pregava isso, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas quem incorporou o papel de mensageiro oficial do Cristo foi a Igreja Católica. Então a gente coloca, né, justamente essa questão, né, da perspectiva cristã, né, associada ao Carnaval. E assim, né, mesmo nas perspectivas, na concepção religiosa predominante, né, ainda hoje, a gente observa o quê? O Carnaval sendo esse momento de liberação dos ensinamentos do Cristo, né, e as pessoas se tornarem totalmente subordinadas a esses desejos carnais, para que elas possam assim extravasar esses desejos, as raivas, as angústias reprimidas ao longo do ano, né? É um período em que as normas de moralidade cristã, as normas de civilidade, né, elas se encontram em suspenso, né, em que as pessoas extravasam para voltar à vida normal, né, após a quarta de cinzas, né? Logo, e dessa maneira, né, se torna quase que natural, né, que você associe o Carnaval ao conjunto de excessos que são correspondentes a esse período de suspensão dessa moralidade. Entretanto, ponto importante é que à medida que a humanidade ela progride, que ela evolui, e nós evoluímos, a evolução é uma lei divina, né, essa festa ela também vai se modificando, né? Os excessos existentes hoje já não são mais os excessos existentes de outrora, né? Por exemplo, uma questão muito latente, muito patente, né, explícita do Carnaval sempre foi esse tratamento da questão da sexualidade, né? E aí a gente tem o quê? Por exemplo, no nosso caso, no caso do Brasil, a gente tinha, né, uma porta-voz do Carnaval que seria a figura chamada de Globeleza. Ora, uma coisa assim para a gente ver, né, nítido isso. Essa porta-voz do Carnaval, né, antigamente, em outros tempos, ela aparecia quase que completamente nua. Entretanto, nesse momento atual, o que temos? Houve uma vitória, que eu entendo uma vitória da evolução da humanidade, né, em que essa porta-voz já aparecesse o quê? Com roupa, né? A dança com roupa, né? Não mais aquela coisa tudo totalmente sexualizada. Hoje a gente já tem o quê? Uma outra perspectiva, né, envolvendo esse processo. Então a gente tem o quê? Né, essa luta contra essa sexualização, a erotização da vida, de tudo que acontece, né? E vamos ver o seguinte, que isso, esse processo de cobrir, né, a chamada globeleza, né, e tudo, isso foi fruto de uma enorme luta das pessoas, né, principalmente no caso das mulheres, que não querem apenas ser vistas como objetos sexuais, né? Então, assim, olha como é que, mesmo assim, isso foi chamado de quê? De caretice, né? De politicamente correto, entende? Então, assim, olha o quanto a gente caminha, né? O quanto a gente precisa avançar, né? Então,
a própria festividade ela vai sofrendo um grande processo de modificações, né, em seus símbolos, né, em suas formas, que a gente vê, por exemplo, torna-se natural, já hoje em dia, né, um questionamento à questão do carnaval, né, e de evitar, e a gente vê assim, você, por uma questão de saúde, você suspender o carnaval por ser um período que provocava grandes aglomerações, né? E obviamente, a gente sabe que o carnaval, pela sua importância, né, ele acaba movimentando muitas pessoas numa certa indústria, né, do turismo, etc. E isso é indiscutível, a função econômica, né, que essa festa possui. Entretanto, vamos ver, né, isso não é uma prioridade com relação às vidas que podem ser ceifadas por conta da pandemia, né? E a gente vê assim que, né, por um lado, houve as pessoas que concordaram com a suspensão do carnaval, mas por outras pessoas achando absurdo, querendo fazer festas clandestinas, né? E que não abriram mão, né? Que preferem arriscar suas vidas a perder aqueles 2, 3 dias de fruição. Então, assim, a gente vê que é um processo lento, né? Contudo, o feriado em si também propicia o quê? Coisas positivas, né? Por exemplo, vários retiros religiosos que são realizados nesse feriado de carnaval. Porque esse período de carnaval, por se constituir num grande feriado, ele permite o quê? Que as pessoas se encontrem por um maior período de tempo, a realização de retiros, para as pessoas estudarem, refletirem, se harmonizarem, ou seja, né? A maneira como nós utilizamos, a maneira como nós vamos curtir, muito entre aspas, o carnaval, é muito dependente do nosso livre-arbítrio, né? Então a gente vê que a nossa humanidade ela foi evoluindo, você vê que a festividade em si ela permanece, ainda traz esses elementos de excessos e tudo, contudo, né, isso não quer dizer que nós sejamos obrigados a ingressar nesses excessos, né? E a gente já vê, por um outro lado, o quê? A gente já vê que as pessoas também estão buscando esse mesmo período para atuar de outras maneiras, buscando esse mesmo período em que poderia ser um período destinado a excessos, buscando esse mesmo período para um processo de evolução espiritual, para um processo de uma evolução moral. Então, assim, né, a gente observa, né, que historicamente a gente ainda tem esse peso muito grande. O carnaval ele tem um peso muitíssimo grande, né, naquilo que diz respeito à economia, naquilo que diz respeito ao turismo. Então a gente sabe que ainda teremos muitos entraves naquilo que diz respeito a você modificar o sentido da festividade, porque você tem interesses outros que não apenas os interesses individuais, éticos ou os interesses do lazer. A gente sabe que há um forte componente, né, econômico, como isso abala a nossa sociedade. Entretanto, é impossível a gente negar que cada vez mais temos alternativas para não nos envolvermos nos excessos correspondentes a essa festividade. Pelo contrário, nós temos cada vez mais a perspectiva, né, aberta de repensar o carnaval e repensá-lo a partir, em primeiro lugar, da lógica espírita e repensá-lo a partir, sobretudo, de uma lógica cristã, né? E aí, o que é colocado? E o que cabe a nós espíritas, né, diante desse cenário que apresenta, que é um cenário complexo, né, que é um cenário que tem suas contradições, que tem suas análises que são delicadas. O que cabe aos espíritas na hora de você tratar, na hora de você abordar o carnaval? Em primeiro lugar, é o exercício consciente do livre-arbítrio, né? E entender que esse livre-arbítrio
se nós estamos tratando de uma perspectiva de evolução espiritual, é que esse livre-arbítrio esteja em conformidade às leis divinas expressas nas lições de Jesus Cristo. Embora isso não significa que nós sejamos capazes, que nós possamos de condenar outras pessoas ou mesmo condenar a festa. Não é nosso livre-arbítrio não tem que ser usado para a condenação, né? Então, aquilo que cabe a nós espíritas é tratar, e aí é a grande questão, tratar esse período do ano como qualquer outro. Ah, como assim? É um período do ano que, talvez por ter o feriado, as pessoas que estiverem de licença dos seus trabalhos, né, que não estiverem trabalhando, elas vão poder tirar esse período para descansar, se harmonizar, estudar, trabalhar, refletir, orar por aquelas pessoas, né, que precisam, orar por aquelas pessoas envolvidas nesses excessos, orar pelo fortalecimento da espiritualidade amiga que precisa atuar em momentos tão delicados como esse, né? Mas é um período, né, em que a gente também pode relaxar, né? A gente pode reunir, encontrar nossos entes queridos, né, e fazer coisas saudáveis, programas sadios, né? Então, né, não há qualquer problema, né, em ter, né, um momento de lazer, um momento de respirar de maneira saudável, de ter uma confraternização, de ter uma celebração que seja feita de forma saudável, com um propósito elevado para relaxar, né? Agora, a grande questão, né, é que o espiritismo, ao contrário do que ainda há em determinadas concepções religiosas, é que o período do carnaval não é um período de suspensão da moralidade cristã. O que isso quer dizer? Não adianta, as leis divinas não têm exceção. As leis divinas funcionam durante o carnaval. Então, não adianta depois, é claro, eu vou, né, no carnaval e depois eu vou me dedicar àquele período e tudo para me purificar. Ora, né, o que está feito, está feito. O que se planta vai se colher em algum momento, né? Por mais que a gente saiba que o amor cobre uma multidão de pecados, quando a gente toma consciência, quanto maior é a nossa consciência acerca das coisas, maior é a nossa responsabilidade pelas mesmas, né, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, que a nossa participação nesse momento de excessos, ela tem que ser muito bem ponderada, ela tem que ser muito bem refletida e que todos nós devemos estar cientes das consequências que isso pode vir a acarretar para nós. Inclusive, sobretudo, nas questões espirituais, né? E como a lei divina ela não tem suspensão, né, é a moralidade cristã que deve estar presente junto de nós em todo momento, inclusive no carnaval. Para o espiritismo é indiferente se o período é de carnaval, de ano novo, festa de aniversário, casamento, bodas, não interessa. O Cristo é a nossa bússola moral em todos os momentos da nossa vida. Não existe período em que, olha, agora você pode esquecer Cristo e daqui a pouco você volta a acreditar de novo. Não. Não é isso que o Espiritismo diz, né? Não é assim que funciona para nós. O espírita ele tem que entender que todos nós somos espíritos vivendo temporariamente na matéria e não o contrário. De maneira que toda festa, toda celebração, independentemente do que se fala, são sempre eventos espirituais. Em que estamos o tempo todo em contato com aqueles espíritos que vão se afinizar com os nossos propósitos. Logo, aquela história de atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, é equivocada por demais. Pois ali, né, também está presente quem está do outro lado da vida. E a gente vê, né, uma colocação interessante de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, que coloca uma série de implicações acerca do carnaval. Vamos lá, o que Manuel Filomeno de Miranda diz? Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com mentes desavoradas.
Passada a onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma bacanal até a consumpção das energias. Né? E o que isso quer dizer? Que a gente tem que, né, quando a gente entra naquele patamar ali vibratório, né, quando a gente entra naquela demanda de energia e tudo, para que nós voltemos à vida normal, ao que se chama de vida normal, isso é bastante dolorido. E tem pessoas que não conseguem, né? E tem pessoas que entram em verdadeiro estado depressivo, né, após viver essa festividade, porque elas deixam de ter contato com essas energias, essas vibrações que as alimentaram naquele período, que as excitaram naquele período, e ao deixar de viver aquilo, né, entram em profundo estado depressivo, de tristeza, de angústia, né? E isso pode chegar, inclusive, a desenvolver um processo depressivo, né, a depender da forma como a pessoa vive aquilo dali, né? Então, olha o quanto é delicado espiritualmente a gente se entregar a esses excessos, ainda que sob a premissa de não, agora, vai ser só agora, e depois eu sei que eu vou me recuperar, depois eu sei que eu vou, né, voltar ao normal, mas eu preciso extravasar. Olha só, pode ser um caminho de volta extremamente tortuosa. Eu não vou dizer que é um caminho sem volta, porque não existe condenação eterna na nossa visão espírita, né? Não existe caminho sem volta, mas a volta para esse caminho, após entregar-se a um conjunto de excessos, né, a volta pode ser extremamente tortuosa, né? Então é um ponto fundamental para que a gente possa refletir. E dando continuidade, né, a gente vê que Geraldo Sobrinho coloca o seguinte sobre essa questão do carnaval. O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar aos outros e conectar-se com o plano maior da vida em elevada festividade espiritual que nos faz bem, proporcionando real alegria e plenitude ao espírito imortal. Isso quer dizer, poxa, então isso quer dizer que a todo tempo eu só tenho que estudar, trabalhar, estudar e trabalhar, estudar e trabalhar? Não, não. É uma das formas possíveis, se não a melhor forma possível de aproveitar aquele momento. E é possível sim conciliar o estudo e o trabalho, né, com um lazer sadio de moralidade cristã. Isso quer dizer que o espírita tem que ser aquela coisa, aquele muxoxo, viver sempre triste, sério, sisudo, né? O espírita tem que ser triste? O espírita não pode celebrar? Não, muito pelo contrário. O espírita ele pode e deve ser feliz, pode e deve celebrar. Contudo, o que importa é como celebrar, como ser feliz, onde é que está a felicidade. Por exemplo, em nosso lar, a gente observa, né, quando Lísia está lá e recebe André Luiz em sua casa, e André Luiz fica lá, que após uma jornada de trabalho, né, e de acumular um número X de bônus horas são as horas trabalhadas, né, na espiritualidade, Lísias consegue, né, Lísias passa a ter o direito a ter acesso à festividade, né, ao baile nosso lar. Entretanto, como que é esse baile? Como que é essa noite de música? Né? E tudo. Quais são essas músicas? Quais o conteúdo dessas músicas? Com quais finalidades as pessoas se encontram? Essa é a questão fundamental. Essa é a questão fundamental. Se dança? Como se dança? Se ouve música? Qual a música? Qual a finalidade das pessoas se encontrarem? O que se consome em termos de... Seja em termos de bebida, seja em termos de comida, o que se consome nesses lugares? Essa é a questão. Essa é a questão. Né? Não é porque é o momento de lazer que você deve ter excesso. Esse é o X da questão.
para nós espíritas, né, nós entendemos que é possível ter um lazer santificado, é possível ter um lazer sadio, ter um lazer que proporciona inclusive evolução espiritual. Você encontrar com pessoas amadas, com pessoas queridas, você estabelecer uma boa conversa, ter uma boa música, né? Uma música que cuja mensagem seja positiva, cuja mensagem seja edificante, uma conversa cuja mensagem seja edificante, né? Isso não quer dizer que o espírita seja, pelo contrário, mas é possível saber e é possível aprender a como se celebrar e aonde buscar a felicidade, né? E aí, para finalizar o nosso estudo, né, a gente volta a um tema fundamental. Não é papel do espírita a condenação sumária de pessoas, de festas, mas o nosso papel é estimular a vivência consciente do nosso livre-arbítrio. Colocar de forma clara e fraterna para as pessoas que colhemos aquilo que plantamos, atraímos aquilo que vivemos e desejamos. Assim, a gente pode contribuir, né, para que haja realmente esse processo de evolução coletiva, que é o que a gente espera, que é o que a gente almeja, né? Não apenas evoluir individualmente, não, eu quero ser perfeito e o resto, né, que fique como está, não estou nem aí. Não, né? A minha evolução é a evolução daquele irmão que está do meu lado e daquela irmã que está do outro, né? Então, né, nesse momento de carnaval, sobretudo, né, nesse momento em que a gente sabe que deve acontecer um período de fortíssimos excessos, que é um período até mesmo que costuma ser perigoso, né, que a gente possa, pelo menos, né, se não formos, para quem não for, porventura, ingressar num trabalho, né, quem não for ter uma rotina de estudos, que pelo menos possa fazer a sua oração para aquelas pessoas que tanto irão precisar, né, nesse momento, em virtude de ainda manterem-se apegadas a esses excessos, e também oração para a espiritualidade amiga, que tenha muita força para atuar nesse momento. Essa é a nossa contribuição, porque como já vimos que a espiritualidade não para, né? A gente já viu e a gente estudou que, por exemplo, Bezerra de Menezes atua diretamente, né, em postos de socorro, em hospitais de campanha, hospitais espirituais de campanha espalhados, né, pelo nosso país, sobretudo pelo nosso Rio de Janeiro, né, para atuar, para receber, acolher espíritos que desencarnam, né, nessas condições, para ajudar a amenizar, né, possíveis enfermidades espirituais, mas a gente sabe que a labuta é enorme, porque a nossa evolução ainda é muito pouca perto daquilo que poderia ser, né? Meus irmãos, minhas irmãs, desejo que vocês tenham um ótimo feriado, que possa ser um período de descanso, que possa ser um período de refazimento, que possa ser um período de harmonia com as pessoas queridas e amadas por vocês, né? E que estejamos em oração, né, para vermos, né, se cada vez mais, se a cada ano a gente consegue ter, né, um período de ano mais equilibrado e que corresponda cada vez mais aos imperativos do Cristo para nós. Uma ótima noite, fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos aproveitar esse momento em que todos nós nos encontramos aqui reunidos, irmanados, pelo mesmo sentimento de gratidão a Deus, e orarmos a Ele, agradecendo pela oportunidade de nos encontrarmos nesta casa para mais uma reunião, mais um estudo, mais um aprendizado. Que possamos, Senhor, estar com o coração e com a mente abertos
para aproveitarmos ao máximo tudo que for aqui nos apresentado. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Alívio, de Gladstone e Tim. Jugo suave.